E vamos continuar para a parte 2, acabei me estendendo, quem me conhece, quem já foi aluno sabe que eu acabo falando demais. Então, sem grandes delongas, essa primeira parte a gente falou sobre tratamentos orais na dermatologia veterinária, passamos sobre o que é pele, infecção bacteriana, tratamentos convencionais, prurido, o que é utilizado, as fragilidades dos tratamentos convencionais, né? Falei do corticoide, prazóis, e aí a gente começou falando de dermatose funcional, falando dos principais minerais e principais vitaminas. Agora, a gente vai começar falando sobre intestino, lembrando que a pele e o intestino tem muito a ver uma com a outra. A pele é a barreira externa e o intestino é a barreira interna. Então, falando sobre intestino, já vou falando sobre alguns pulos do gato. Então, quando a gente utiliza o prebiótico, o FOS é mais hipoalergênico. Porém, a beta-glucana, apesar de ser da levedura, ela é excelente em infecções secundárias. O que eu quero que você se atente agora nesse momento comigo? A Saccharomyces, o MOS, não deixa de ser uma levedura. E levedura é um tipo de fungo. Existe uma preocupação muito grande, principalmente com os veterinários mais antigos, porque eles percebiam que essas leveduras elas tinham uma predisposição a dar algum tipo de alergia, principalmente a pacientes atópicos, pacientes mais sensíveis. No passado, a gente encontrava muito as beta-glucanas, que eram um subproduto do mosto. Então, para quem não sabe, a Saccharomyces é um dos processos de fermentação mais antigos, é o principal processo para fazer vinhos, para fazer cervejas. E aí, esse mosto, essa sobra de processo de fermentação, era utilizado como beta-glucana. Hoje em dia, já existem fazendas, já existe todo um processo para garantir que essa levedura esteja hipoalergênica. Então, ainda assim, o FOS é mais hipoalergênico, porém o FOS dá mais um desconforto gastrointestinal. E a beta-glucana, quando você tem uma beta-glucana de qualidade, né, é só perguntar para a farmácia, e a farmácia com certeza vai ter, farmácia magistral, ela é muito importante porque ela é muito útil, principalmente nas infecções secundárias. Aqui, vou ter tempo para falar só da beta-glucana, só de prebiótico, enfim. Estou com uma lista muito grande de aulas que eu quero dar aqui para você, então eu não quero que você perca, hein? Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, clica aí no sininho para receber notificação, eu vou estar incluindo bastante aula muito importante para você farmacêutico e para você veterinário. Voltando aqui, outro pulo do gato são os MAMPs, e aqui de novo uma particularidade. As farmácias magistrais algumas não têm, porque realmente acham cara, não entendem a diferença. Eu tenho uma aula que se eu não coloquei ainda, eu vou colocar só sobre MAMPs, mostrando a importância deles. Então, farmácias magistrais veterinárias tenham pelo menos um MAMPs na sua linha. E veterinários, prescrevam, né? Porque sem a sua prescrição, a gente não tem a saída dos MAMPs. A dosagem usual dos MAMPs, no caso de pele, eu sugiro sempre 1 mg por quilo, aqui está errado, anota aí, 1 mg por quilo por cepa. Se você prescrever uma, duas ou três cepas, é 1 mg por quilo por cepa, tá? Ou 10 mg por animal. Pacientes de 20, 30 quilos, você pode prescrever 10 mg por animal, tá? Os principais lactobacilos utilizados é o Faecium, o Saquei, que é um pouco mais difícil de encontrar, então confirma que a farmácia se tem, o Rhaminosus e o Paracasei, tá? E no caso de problemas de pele, eu sugiro dobrar a dose, seria 0,2 bilhões de UFC por quilo por cepa, ou 1 bilhão para o paciente de pequeno porte, 2 bilhões para pacientes de médio porte e de 3 a 4 bilhões de UFC para animais de maior porte. Lembrando que a gente está com problema de pele, a gente tem um desequilíbrio provavelmente aí na flora, então precisa de uma carga maior. E também utilizar glutamina e arginina. E eu vou falar de doses aqui certinho e lembrando, aqui é indicativo, só o médico veterinário pode prescrever. Farmácias magistrais veterinárias não podem fazer sem a prescrição e muito menos tutores podem fazer essa solicitação. É só o médico veterinário realmente. Esse canal é um canal científico voltado para profissionais de saúde, farmacêuticos e veterinários. Então as dosagens aqui são mediante a prescrição veterinária, tá ok? Então, pensando na melhora dessa permeabilidade de membrana, a gente pode usar glutamina e arginina, 20 mg por quilo de cada uma. Um silício disponível, a gente tem alguns disponíveis, eu vou falar para vocês quais são os disponíveis, dosagem de 5 a 10 mg. O zinco, melhorando a digestão e o reparo intestinal. A vitamina A, também a reparo intestinal e acelera a cicatrização. Lembrar que o zinco e a vitamina A, eles são coadjuvantes, então eles são uma dupla bem interessante para o reparo intestinal e para cicatrização, tá? O zinco, de 0,5 até 5 mg por quilo. Existem dosagens maiores para dermatopatias responsivas a zinco, mas a dosagem usual é de 0,5 até 5 mg por quilo. E a vitamina A, dosagem de 400 até 800 UI por quilo. Lembrando que a vitamina A, o excesso é tão deletério quanto a falta. Então é muito importante que você, veterinário, acompanhe esse paciente, tá? E aqui o gamorizanol, pensando numa proteção de gastrite ou úlcera também. Então silício, um ponto aqui que é bem interessante para você saber.
o silício ele tem que ser estabilizado. O silício orgânico, né, o inorgânico, ele não tem como ter boa ação. Ele vai ter uma ação menor do que 5%, ele vai ser degradado no intestino. Então, por isso que você precisa de um silício estabilizado. E hoje, enquanto eu estou dando essa aula, existem 3 tipos de silício disponível no mercado. Nossa, não é estabilizado, não é estabilizado, tá? Então, a gente tem o silício estabilizado em colágeno marinho, o nome comercial é o Exipet, um silício estabilizado em colina, que é o Nutricolin, e um silício estabilizado em maltodextrina, que é o silício max. Então, a gente tem essas 3 opções. Quais são as vantagens do silício? Ele forma e mantém a matriz extracelular, então ele vai ter um suporte muito interessante na barreira cutânea. Ele também é fonte de ácido hialurônico, condroitina e glucosamina. Você pode estar pensando que a condroitina e a glucosamina ela é só boa para articulação. Ela também é boa para articulação, mas também para manutenção da pele ela é muito interessante. E o silício está diretamente ligado à síntese de colágeno e elastina. Então ele tem uma atuação coadjuvante em tratamentos de dermatopatias, em processos de cicatrização e uma atuação bem específica na diminuição da queda e na contribuição para o crescimento do pelo. O que é importante você saber? Todos esses silícios eles têm uma tecnologia investida. Então a relação custo-benefício dele muitas vezes não é boa. Então ele acaba sendo um investimento maior, mas com um retorno muito interessante. Vou dar aulas aqui também falando sobre essas estratégias, tá? Inclusive, reforço aqui, se você quiser algum tema, se tiver algum interesse de algum tema que você queira que eu fale aqui, manda aqui, me manda um direct no meu Instagram, @integrumvet, e vai ser um prazer dar uma aula aqui, conforme você quer, tá bom? A dosagem deles varia de um para outro, de forma geral, é de 5 a 10 mg por quilo, CID, uma vez por dia. E pensando nos anti-inflamatórios naturais, eu sou fã, quem é meu aluno já sabe disso, da dupla dinâmica Boswellia com curcumina. A Boswellia tem uma atuação mais focada na lipoxigenase, ela tem uma ação muito interessante em atopia, no prurido principalmente, e é um excelente anti-inflamatório intestinal. A dose dela, usual, é de 10 a 20 mg por quilo, você pode encontrar inclusive doses maiores, ela é extremamente segura, e a gente tem uma Boswellia biodisponível, e hoje, quando eu estou falando para vocês, é o Brown. Então, a dosagem do Brown é de 4 a 10 mg por quilo. Vai ter uma resposta terapêutica muito mais rápida, vai ter um resultado mais eficaz. Você vai ter aula aqui também, procura aí, biodisponíveis aqui no meu canal. Se eu não coloquei ainda, em breve você vai ter uma aula aqui também dos biodisponíveis, tá bom? E temos a curcumina também. Então, enquanto a Boswellia atua em lipoxigenase, a curcumina tem uma atuação mais em ciclooxigenase. Por isso que elas são uma dupla dinâmica. Na cascata da inflamação, a gente tem as duas atuações. E a curcumina, a gente tem uma variedade maior de curcuminas biodisponíveis. Então, tem curcuvete, curcuveio, tem curcufem, tem o cureite, enfim, tem várias curcuminas. É importante você conversar, você veterinário conversar com a farmácia que te atende e você, farmácia, entender qual que é a melhor atuação, qual que é a melhor estratégia, qual é a melhor parceria que você tem aí com as distribuidoras, né? E divulgar isso para o veterinário. É muito importante, quando o veterinário faz uma prescrição de uma biodisponível com um nome comercial, é muito importante você orientá-lo caso você não tenha. Não fazer simplesmente uma substituição. E sim dizer, olha, eu não tenho essa, mas eu tenho essa, doutor. Está aqui a literatura, posso substituir ou não. Quando o veterinário prescreve curcumina biodisponível, aí você pode utilizar a que você tem aí em linha, tá bom? Boswellia, a gente também tem outros com teor de ácidos boswellicos, como MUV, o BOSB, que tem uma atuação mais significativa, mas não são biodisponíveis. Eles têm uma maior proporção ou uma padronização desse marcador. E aí, os ômegas. Aqui eu queria te deixar atento para isso, uma aula que eu dou só de ômegas, né, nos cursos que eu dou, mas aqui eu vou fazer um resumo para você entender e ficar mais claro e ser mais assertivo na prescrição. Os ômegas, a gente tem o ômega 3 e o ômega 6. E o ômega 6, a gente tem o conhecimento, principalmente dos veterinários, que é um ômega pró-inflamatório, porque esse ômega 6 ele se transforma em ácido araquidônico. O ácido araquidônico é pró-inflamatório. O que eu estou falando aqui é que o ômega 3 vegetal, ele precisa de uma enzima chamada delta-12 desnaturase para converter o EPA e o DHA, para converter em EPA e DHA. Ele não vem pronto. Cães, eles têm uma dificuldade de fazer essa conversão e gatos não fazem. Então aqui é um ponto muito importante. Ômega 3 vegetal não tem boa resposta terapêutica para cães e para gatos. Seguindo a mesma linha, no caso do ômega 6, o ácido gama-linoleico, ele se transforma em ácido araquidônico. E sabe o que ele precisa para se transformar nesse ácido araquidônico? Também a delta-12 desnaturase. Por isso que, no caso do óleo de boragem, que é o ácido gama-linoleico, ele é rico em ácido gama-linoleico, ele tem uma atuação muito enfocada em dermatopatias. Ele chega a ser até 10 vezes mais anti-inflamatório do que o ômega 3. Nessa aula aqui, eu não consigo te explicar em detalhes, mas o fato é que muitas vezes a estratégia de utilizar o ácido gama-linoleico para pacientes que estão não responsivos, né, então você está tomando ômega 3 e não está melhorando a pele, você tem um bom resultado quando você utiliza o ácido gama-linoleico. A melhor fonte de ácido gama-linoleico são as cápsulas de óleo de boragem.
Então, esses ácidos gama-linoleico, ele tem pouca transformação em ácido araquidônico. Por isso que ele é muito importante em dermatopatias. Pacientes ou que são alérgicos a peixes, e aí obviamente não podem tomar ômega 3 animal, que é peixe, ou pacientes que estão com dieta restritiva de proteína animal, ou até mesmo aqueles pacientes que já fazem ou já fizeram o uso do ômega 3 e não tiveram melhora nessa dermatopatia. Tá? Podem ser utilizados juntos? Podem, pode sim. Aqui eu trouxe uma cascata de como que é a transformação da família N6, né, da ômega 6. Então, o ácido linoleico se transforma em ácido gama-linoleico, que esse é o cápsula de óleo de borage, que, quando tem a delta-6 desnaturase, se transforma em ácido araquidônico. Como ele não tem essa quebra, né, o ácido linoleico, propriamente dito, vai ter pouca efetividade para cães e para gatos, e o ácido gama-linoleico vai ter grande efetividade e pouco vai ser transformado em ácido araquidônico. No caso do ômega 3, o ácido alfa-linoleico, ele não se transforma em EPA-DHA quando é vegetal. Quando é animal, ele já é uma fonte de EPA e DHA, então ele já está pronto para fazer essa cascata. Então, o que é importante aqui, veterinário, fica claro, meus colegas farmacêuticos também orientem os veterinários. Os ômegas, eles são inibidores competitivos do ácido araquidônico. Eles competem pela fosfolipase. Então, a fosfolipase quebra o ácido araquidônico e vai fazer um processo pró-inflamatório. A mesma fosfolipase quebra o ômega 3, o EPA e DHA ou o ácido gama-linoleico e vão ter um processo anti-inflamatório. Se ambos forem dados no mesmo horário, concorda comigo que um vai estar competindo com o outro também? Então, quando você precisar prescrever ômega 3 e ômega 6, a minha sugestão é que você faça em horários diferentes, com 12 horas de diferença. Então, ômega 3 de manhã, 12 horas depois, à tarde ou à noite, cápsula de óleo de boragem. Outro ponto importante, os ômegas precisam de vitamina E endógena para serem ativados. Então, é comum ter baixos níveis de vitamina E. Se você perceber, as melhores marcas de ômega 3, elas têm uma quantidade de vitamina E. Então essa vitamina E, além de ser um excelente antioxidante para o óleo não rancificar, ela também tem uma atuação de diminuir essa depleção da vitamina E endógena. Tá? E aí lembrar que o óleo de boragem acaba sendo mais anti-inflamatório na pele. Qual que é a dose usual? Ômega 3, dentro da farmácia magistral, você tem a opção de fazer em pó, 40 mg por quilo, ou cápsulas oleosas. E aí a cápsula já vem pronta. Uma cápsula oleosa de 1 grama para cada 20 quilos. O que é importante você saber? Existem diversos ômegas de diversas qualidades também. É muito comum a gente passar em drogarias e ver 120 cápsulas de ômega 3 por R$40, R$50. É um ômega de baixa qualidade. Presta atenção aqui comigo, vem comigo. Uma cápsula de 1 grama de ômega 3. Aí você vai ver quantos por cento tem de ômega 3. Então, cápsula de 1 grama. Tem ômegas 3 de 30%, de 50% e de 70%. O que significa isso? Em uma cápsula de 1 grama, 30%, 300 miligramas é ômega 3. 50%, 500 miligramas é ômega 3. 70%, 700 miligramas é ômega 3. Só que a cápsula é de 1 grama. E o restante, na cápsula 30%, 70% ou 700 miligramas, vai ter que ser de outro óleo. Na cápsula de 50% tem 500 miligramas de ômega 3 e outros 500 miligramas é algum outro óleo. E no caso de 700 miligramas de ômega 3. E os outros 300, um outro óleo. Você pode escolher algum óleo inerte, mas o que acontece nessas cápsulas oleosas mais baratas? Muitas vezes, o que é utilizado ali é um óleo de soja. E a gente precisa lembrar que o óleo de soja ele é pró-inflamatório. Ora, você imagina que você tem uma cápsula de 1 grama de ômega 3, 30%. Significa que nessa cápsula, 300 miligramas é de ômega 3. E imagina se eu tenho 700 miligramas de um óleo, como óleo de soja, que é inflamatório. Você tem 30% de anti-inflamatório, 70% de pró-inflamatório. Por isso que é importante você escolher essas cápsulas e ter cápsulas de qualidade. Tá? Então tem que pesquisar qual que é a proporção, quantos por cento, que óleo que é complexado nessa cápsula. E um ponto muito importante aqui. Então é uma cápsula de pelo menos 50%, então uma cápsula de pelo menos 500 miligramas por cápsula, né, para cada 20 quilos. Já o ômega 6 a gente tem em pó, e pode ser de 25 a 138 miligramas por quilo, ou uma cápsula de óleo de boragem de 500 miligramas, também para 20 quilos. Existe no mercado a cápsula de óleo de boragem de 250 miligramas. Essa, então, é uma cápsula para cada 10 quilos. E aí, quando você precisa utilizar as duas? Se é um paciente de 15, 20 quilos, você pode utilizar em horários distintos. Mas se for um paciente de 10, até de 5 quilos, você pode utilizar em dias distintos. Aí você prescreve ômega 3, segunda, quarta e sexta, e óleo de boragem, terça, quinta e sábado. Domingo não precisa fazer o uso de nenhum deles, porque aí fica mais fácil o proprietário dar também, ele já deixa na agenda dele, sabe certinho cada dia é. Se você tem algum paciente aí que não está tendo uma boa resposta com ômega 3, faça essa experiência de associar com a cápsula de óleo de boragem e depois me relata aqui, tá? Então, só lembrando isso, quando for ômega 3 e óleo de boragem junto,
para pacientes de 15, 20 quilos em horários distintos, pacientes mais levinhos de 10, 5 quilos em dias distintos, dia sim, dia não. E aí a gente tem uma possibilidade também, que eu gosto bastante, que são os fosfolipídios de caviar, conhecido com o nome comercial FCPET. Ele tem uma maior proporção de DHA do que EPA, 2:1, ele já vem complexado com a vitamina E e com a astaxantina também. Ele tem uma resposta, aqui eu coloquei 6, mas está errado, até 4 vezes mais rápida do que o ômega 3. Então o ômega 3, para chegar na máxima de processo anti-inflamatório, ele demora por volta de 2 meses. O fosfolipídio de caviar, 15 a 20 dias depois, você já tem uma resposta terapêutica muito interessante. Ele é em pó, então dá para fazer em várias formas farmacêuticas. Ele tem um paladar residual bem menor, então não é tão difícil mascarar. E também tem boa resposta, inclusive para pacientes que são alérgicos a peixe. A dosagem dele é muito ampla, de 3 até 20 mg por quilo, de 5 a 10 mg por quilo é uma boa dosagem para começar, tá? Pacientes de 20, 30 quilos, você pode trabalhar com uma faixa de 150, 200 miligramas por animal. E aí, finalizando, eu ainda não falei, então vamos falar agora quem é Integron Vet, o que é Integron Vet. Você já deve ter visto meu vídeo que eu vendia farmácia, hoje eu já não tenho mais farmácia, passei durante 12 anos da minha vida à frente da primeira farmácia de manipulação exclusivamente veterinária aqui de Campinas. Eu e meu sócio, era o farmacêutico responsável, sócio proprietário, eu cuidava da parte de desenvolvimento. E aí, em 2024, eu participei de uma imersão de desenvolvimento pessoal e me bateu muito forte que eu precisava escolher um rumo, né? A Integron já existe desde 2022, eu já presto consultoria para farmacêuticos e para farmácias e para médicos veterinários e para clínicas e para distribuidores também. Só que em 2024, o crescimento tanto da farmácia quanto da Integron começou a ser vultuoso e eu tive que fazer uma escolha. E aí o que mexeu comigo, o meu propósito é divulgar e difundir todo o meu conhecimento para o maior número de farmácias e veterinários. Eu na farmácia acabava tendo uma atuação local, regional, fazia meus cursos também, mas a oportunidade de você falar com outras farmácias sem ter uma bandeira faz a diferença. Então a Integron nasceu do meu desejo e da minha esposa. Se você não conhece a Ká, você vai ver algum vídeo dela aqui também, se você já não viu. Eu farmacêutico, ela veterinária. Eu, na época que conheci ela tinha uma clínica extremamente tratamento integrativo, ela extremamente convencional. E hoje ela é uma médica extremamente integrativa. E o que a gente divulga, o que a gente faz é realmente ensinar farmacêuticos e médicos veterinários a utilizar da melhor forma possível os tratamentos integrativos. O tratamento integrativo não é o tratamento alternativo. Ele integra, ele complementa, ele tem a capacidade de potencializar o resultado dos tratamentos tradicionais, convencionais, que nós farmacêuticos aprendemos na faculdade, que os médicos veterinários aprendem na faculdade também. E, mais do que isso, é a capacidade de reverter doenças e cuidar da saúde antes de tratar a doença. Então, o nosso foco principal é esse: cuidar da saúde antes de tratar da doença. Já treinei, eu e a Ká já treinamos e já desenvolvemos centenas de farmacêuticos e médicos veterinários, e esses transformaram as suas vidas. Cursos presenciais para farmacêuticos, para veterinários, em grandes feiras, para farmácias também no Brasil inteiro, para alguns distribuidores também, consultorias online, mentorias online, individuais, em grupo. Enfim, a Integron Vet é uma empresa de cursos e treinamentos para médicos veterinários e farmacêuticos que querem atuar de maneira diferenciada na magistral veterinária. A gente só fala de veterinária. E com tratamentos integrativos. Essa é minha família, uma grande família, e esse é meu lema: cuidar da saúde é infinitamente melhor do que tratar a doença. Se você não me segue ainda lá no Instagram, pode seguir no @IntegronVet, lá tem bastante material também. E se você quiser tirar alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail, pode mandar no contato@integronvet.com e pode mandar aqui também. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários aí, divulgue para os veterinários, se você é farmacêutico, ou mesmo veterinário, para os seus colegas veterinários. Você, veterinário, divulgue para as farmácias que te atendem e para outros veterinários também. O importante é a gente gerar um grupo de pessoas que esteja voltado para os tratamentos integrativos. E fica aqui comigo, procura outros temas aqui, eu vou estar mandando bastante aula aqui. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite, não sei a que hora que você está lendo, e até a próxima.